Você se lembra da primeira vez que você sentiu muito medo com um filme? Eu acho que eu lembro. Até onde eu recordo foi quando eu era pequeno e vi pela primeira vez Pinóquio, o filme da Disney de 1940. O que muitos de vocês devem compreender, já que muitas crianças ficaram impressionadas quando viram adultos explorando crianças inocentes e, pior ainda, meninos sendo transformados em burros para depois serem comercializados. Mas não foram essas coisas que me deixaram com muito medo. Esse feito pertence à grande ameaça final da história, a baleia chamada Monstro. Eu lembro de ter ficado apavorado com essa criatura. E, claro, outros filmes da Disney já tinham me deixado assustado antes. Mas com a baleia foi diferente. O que eu sentia com ela não era só uma apreensão. O que eu senti foi assombro. Foi aquela sensação de estar apavorado e fascinado ao mesmo tempo. De você não conseguir tirar os olhos daquilo que está te dando medo. E isso foi uma experiência nova pra mim naquela época. Foi algo tão marcante que até hoje eu fico pensando nisso. E foi assim que nos últimos dias eu me peguei questionando, afinal, por que a baleia de Pinóquio me assombrou tanto? Pois bem, eu refleti bastante e eu acabei não só aprendendo muito sobre essa criatura, mas também apreciando ainda mais a relação que eu construí com ela na minha mente. E para explicar melhor isso tudo, vale a pena a gente conhecer melhor de onde veio essa baleia. A criatura tem a mesma origem do próprio Pinóquio, o livro de Carlo Collodi publicado em 1883. A diferença é que no texto original, Pinóquio confronta um tubarão enorme, não uma baleia. Mas quando a Disney decidiu adaptar a história, eles preferiram mudar para uma criatura que já é naturalmente gigantesca. E além disso, colocaram um nome nela: Monstro. Um nome que reflete exatamente o que o Walt Disney imaginava para essa cena. Ele queria uma sequência que construísse o suspense pouco a pouco e que demonstrasse a força colossal dessa baleia. Então, para cuidar dessa parte do filme, eles escolheram o animador Wolfgang Reitherman. E isso não foi à toa. Afinal, Reitherman viria a se tornar o responsável por algumas das cenas mais assombrosas dos primeiros clássicos da Disney. Dentre elas tem a do ser espantoso dentro do espelho da Rainha Má de Branca de Neve, a batalha entre o Tiranossauro Rex e o Estegossauro em Fantasia, a aterrorizante perseguição do Cavaleiro Sem Cabeça em As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo, e a Malévola em forma de dragão no clímax de A Bela Adormecida. Ou seja, o Reitherman sabia como animar personagens e cenas assustadoras e de alta tensão, e o trabalho que ele fez com a baleia de Pinóquio é mais uma evidência disso. Aliás, o filme já consegue nos deixar tensos antes mesmo de mostrar a baleia. Afinal, a primeira vez que ouvimos falar dela é quando Pinóquio recebe uma carta da Fada Azul, na qual ela avisa que Gepeto foi engolido pela baleia. E o grilo falante já deixa bem claro que a reputação dela não é nada amigável. But this Monstro, I've heard of him. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. Com isso, o filme estabelece um grande senso de antecipação na gente. Antes mesmo de ver a criatura, já entendemos o quão temível ela é. Então, durante um bom tempo, ela permanece na nossa imaginação como essa ameaça sem face. E o senso de antecipação vai só aumentando depois que o Pinóquio entra no mar e pergunta para as criaturas se elas conhecem a baleia. Nessa hora, o roteiro adota a técnica de repetir algo 3 vezes para consolidar uma ideia ainda mais com o público. Pinóquio pergunta uma vez pela baleia e os peixes fogem em pânico. Depois é o grilo que pergunta e obtém a mesma reação. E o mesmo acontece uma 3ª vez. A mensagem ficou clara. Ninguém ousa sequer falar da Monstro. Mas não demora para que Pinóquio encontre a infame baleia. E aqui já podemos ver que o design da criatura faz jus à reputação que ouvimos dela. Isso porque o traço da baleia é de enorme expressividade. Os olhos cartunescos traduzem toda a fúria do animal. Os dentes dela parecem presas do tamanho de edifícios. Combine esses olhos em fúria e esses dentes mortais e você tem a receita para uma monstruosidade inquietante. Até mesmo a parte de dentro da Monstro é tão vasta que ela é pintada como se fosse uma paisagem mesmo. Ou seja, tudo no design da Monstro é feito para nos deixar abismados. Eis então que o Pinóquio bola um plano para eles escaparem de dentro da baleia. Fazer uma fogueira para que ela espirre. E poderia até ficar meio cômico ver a Monstro prestes a espirrar.
Mas a forma como eles animaram a criatura envolta em fumaça, na verdade só faz ela parecer ainda mais assombrosa, como uma ameaça surreal que escapou do inferno. E depois que Pinóquio e Gepeto conseguem escapar, vemos o elemento final que faz essa baleia ser tão assustadora: a forma como ela se mexe. Porque a animação que fizeram para os movimentos dela traduzem perfeitamente o horror que a monstro representa. Você consegue sentir a velocidade, a força bruta, a magnitude do corpo, o peso que faz as águas subirem aos céus. Cada movimento da baleia faz o mundo sacudir. Já deu pra ver então que a forma como eles constroem cinematograficamente a baleia de Pinóquio é um dos maiores fatores para torná-la assustadora. Mas ultimamente, quanto mais eu pensava nessa baleia, mais eu percebia que ela não se resumia somente a isso. Me parece que essa criatura me fascina também pelo fato dela representar assombros ainda mais amplos. Um deles é o mar. De todos os ambientes da natureza, o mar é provavelmente o que mais me parece perigoso. Uma vastidão que oculta todo tipo de coisa sob a superfície. Um mundo inteiro de profundezas que, até hoje, não conhecemos totalmente. Estar debaixo do mar parece quase estar à deriva num universo obscuro onde tudo pode acontecer, incluindo nos deparar com um colosso que quer nos matar. Aliás, isso tudo remete de certa forma a alguns dos medos mais antigos da humanidade. Basta lembrar de quantas religiões de milênios atrás contavam histórias sobre seres gigantescos e mortais que habitavam os mares. É o que vemos inclusive na própria Bíblia, que fala de uma monstruosidade dessas. O Leviatã, uma criatura monumental e marítima capaz de destruir qualquer coisa, a não ser o próprio Deus. Não é à toa, inclusive, que com o passar do tempo o termo Leviatã passou a ser usado também para designar de forma mais poética aqueles animais reais e enormes, como a própria baleia. O que revela muito sobre como esse animal pode mesmo nos remeter aos nossos pavores milenares. Mas a questão é que uma baleia não é um monstro de fantasia. Ele é um ser vivo muito real. E acho que isso também me impressionou muito quando criança. Porque eu estava acostumado com ameaças como o dragão de A Bela Adormecida ou o demônio na montanha de fantasia. Mas ao contrário deles, a baleia não era uma criatura saída das lendas. Pela primeira vez, um filme me apresentou um monstro que eu sabia que existia. E bom, a gente fala muito sobre como o desconhecido pode ser assustador, não é? Mas descobrir um novo horror em algo que você já conhecia pode ser igualmente aterrorizante. E ainda assim, esse era um monstro real que ainda tinha um quê de fantasia, principalmente pelo tamanho dele. Afinal, é meio difícil de assimilar que uma criatura de verdade possa ter dimensões tão colossais, que algo dessa magnitude possa mesmo existir. Agora, imagina isso se voltando contra você. Além disso, talvez a Monstro tenha sido a minha introdução a um arquétipo de vilão muito tradicional. O vilão Força da Natureza. Força da Natureza porque essa é uma ameaça desumanizada e implacável. Com ela, nada pode ser negociado. Só resta tentar sobreviver mesmo. Então hoje eu percebo que a baleia de Pinóquio sempre representou na minha imaginação uma dualidade única entre o real e o mitológico. Não é à toa que ela tenha me fascinado até hoje. Tendo dito tudo isso, fica a pergunta final. De que adiantou refletir tanto sobre essa bendita baleia? Bom, primeiro que esse exercício me fez entender melhor como a Monstro foi um ponto de partida para um fascínio que eu desenvolvi nos anos seguintes. Depois da baleia de Pinóquio, eu fui vidrado por uma versão para crianças de Moby Dick, o que me introduziu à baleia mais icônica de todos os tempos. E ela também me marcou demais. Tanto que na adolescência eu fui correndo ver o filme de Moby Dick estrelado pelo Gregory Peck. Anos depois eu revisitei a história com o disco Leviathan, da banda Mastodon, baseado em Moby Dick. Sem contar que alguns meses atrás eu vi pela primeira vez No Coração do Mar, que foi baseado num caso real que inspirou Moby Dick.
E hoje, depois de tanto tempo, eu sinto que chegou a hora de levar esse meu fascínio para o próximo estágio e finalmente ler o livro original de Herman Melville, que é um dos meus próximos objetivos literários. Enfim, se eu tenho todo esse encanto pela história de Moby Dick, em grande parte deve ser porque a baleia de Pinóquio abriu os meus olhos na infância para o quão marcante uma criatura dessas pode ser. Tanto que muito do que eu falei sobre a monstro hoje também pode se aplicar à própria Moby Dick. Mas, acima de tudo, pensar tanto sobre a baleia de Pinóquio me permitiu apreciar muito mais como ela ganhou vida de forma magistral no cinema. Se eu já gostava de Pinóquio antes, agora eu sinto que minha admiração por essa obra é ainda maior. E eu não digo isso só porque a monstro foi muito bem concebida e animada, mas também porque ela introduziu um novo tipo de experiência cinematográfica na minha vida. Pela primeira vez, eu fiquei com muito medo de um filme. E isso com certeza significa muito para alguém que depois viria a se tornar um fã de terror como eu. E além disso tudo, sabe qual é a melhor parte? É que pensar em tantas hipóteses sobre essa baleia não fez o personagem perder nem um pouco da graça. Claro, agora que eu sou adulto, eu não tenho mais medo dessa baleia como eu tinha na infância. Mas isso não quer dizer que eu não continue perplexo com ela. Pelo contrário, eu sinto que, de um jeito ou de outro, a monstro sempre vai continuar sendo assombrosa pra mim. Ainda bem. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta vocês me procurarem com @maxvalarezo. E a outra opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Para conhecer todos os conteúdos exclusivos que eu ofereço para os apoiadores, é só você clicar no link da nossa campanha que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.